Então, pessoal, hoje nós estamos dando sequência ao nosso projeto de trazer novidades dentro da área da cirurgia buco-maxilofacial e da implantodontia. O nosso segundo episódio da Clínica Legal, né? Hoje eu tenho um prazer aqui muito grande de entrevistar um grande amigo meu, uma pessoa que eu tenho uma admiração muito grande, tanto como cirurgião quanto como pessoa, Dr. Miguel Ângelo Schaeffer, que é mestre em cirurgia e traumatologia buco-maxilofacial. Talvez seja a maior autoridade que nós temos no Brasil sobre cirurgia ortognática. Isso não é dito por mim, isso é dito por vários outros colegas nossos, professores, e que compartilham com esse mesmo tipo de conhecimento e que trabalham na mesma área. O Dr. Miguel é uma referência dentro da cirurgia ortognática e da cirurgia de deformidades faciais e de articulação temporomandibular. Então, hoje, vamos trazer aqui, vamos bater um papo sobre cirurgia ortognática, que é talvez a cerejinha do bolo dentro da especialidade da cirurgia buco-maxilofacial, e ninguém melhor que o Dr. Miguel Schaeffer para nos passar algumas informações acerca desse tipo de tratamento. Então, fiquem com a gente e espero que curtam da mesma forma que eu estou curtindo conversar hoje com o meu grande amigo Miguel Schaeffer. Um abraço. Então, pessoal, de volta agora. Eu tenho o maior prazer aqui de apresentar um grande amigo, um colega e amigo, Dr. Miguel Ângelo Schaeffer, cirurgião buco-maxilofacial. Nós temos a mesma especialidade, mas Dr. Miguel Schaeffer, durante boa parte da sua carreira, dedicou-se numa área específica da cirurgia buco-maxilofacial, que é o tratamento cirúrgico das deformidades faciais, dentofaciais, das desordens da articulação temporomandibular. E hoje a gente vai bater um belo papo aqui sobre cirurgias ortognáticas, que, como eu falei antes, é talvez a cerejinha do bolo dentro da especialidade de cirurgia buco-maxilofacial. É uma subespecialidade, a cirurgia ortognática, e é aquilo que o Dr. Miguel se dedica. Então, a primeira coisa que eu vou conversar, é como a gente sempre começa. Quem é Dr. Miguel Ângelo Schaeffer? Bom, boa tarde. Eu sou gaúcho, fiz minha formação acadêmica na Universidade Federal de Pelotas, fiz pós-graduação na PUC e na UBRA. Fui atuante como cirurgião do Exército no Hospital Geral de Porto Alegre, na Policlínica de Porto Alegre, Policlínica Militar. A Policlínica Central do Rio de Janeiro, Hospital Geral de Curitiba também. E encerrei minha carreira em Curitiba. Mas sempre tive clínica privada em Porto Alegre. Carreira militar, encerrou, né? Sim, a carreira militar. Né? Agora está cada vez pior. Mas, e agora estamos atuando também, né? No Hospital Mãe de Deus, né? Aqui com o Mário, nos hospitais aqui de Novo Hamburgo, onde a gente faz cirurgias com uma certa frequência. E eu estou agora encaminhando, né, a minha vida solo, né, para justamente ter um pouco mais de incremento em algumas áreas, né, de atuação da cirurgia ortognática e tal. Como cirurgias de ATMs combinadas e tal. Mas isso aí vai ser um outro capítulo para uma outra ocasião, como eu falei com o Mário. Então é isso aí. Isso aí, a minha base curricular é essa. Miguel, vamos conversar um pouco sobre cirurgia ortognática, que é o que a gente está se propondo aqui. Eu entendo assim que todo menino que entra num curso de pós-graduação de cirurgia buco-maxilofacial, ele imagina que um dia ele vai fazer cirurgia ortognática. Cirurgia, talvez, como eu falei, eu vou repetir aquilo que eu disse antes, talvez seja a cerejinha do bolo da especialidade. Quer dizer, ela é envolvida numa série, vários componentes que envolvem a cirurgia ortognática. Nós temos um componente estético, que é muito importante, mas principalmente o componente funcional, que também é muito importante. E a gente caracterizar a cirurgia, e é importante, o que é interessante é que poucos cirurgiões buco-maxilofaciais acabam realizando cirurgia ortognática. Qual a razão disso? Talvez a gente vai entrar falta de formação, falta de treinamento dos cursos de pós-graduação, tem que procurar depois disso, além disso,
poucos cirurgiões entram por esse caminho. O que tu acha que leva a tão poucos profissionais dentro da cirurgia bucomaxilofacial a se dedicarem à cirurgia ortognática? Talvez o custo, que hoje é bem menor do que já foi há um tempo atrás, nós somos muito antigos dentro dessa área. O que tu acha? Por que tu acha que ainda ela é tão pouco divulgada? Claro, já foi muito menos divulgada, mas por que ainda hoje ela é tão pouco divulgada? Poucas pessoas conhecem cirurgia ortognática, sabem o benefício que um paciente pode usufruir de um tratamento desses. Bom, na realidade, o que eu acho é que tem uma certa dificuldade das unidades hospitalares manterem serviços, né, que façam tanto a parte ortodôntica. Na realidade, é um tratamento multidisciplinar. Não quer dizer que tenham que ser feitas as disciplinas, tenham que estar junto no mesmo ambiente. Não, isso não existe. Mas, como é uma cirurgia de uma certa complexidade, até por resultados, né, que nós temos que contemplar algumas coisas para os pacientes, né, que sejam tanto funcionais como estéticos, né? E essas questões, né, perfis psicológicos de pacientes, a parte respiratória também tem que ser contemplada. As técnicas mudaram justamente para que se possa dar um incremento estético e funcional adequado, tanto de via aérea como de oclusão, mastigação, né? E o principal nessas questões todas é fazer um agrupamento, né, de pacientes para que cirurgiões possam fazer um treinamento rotineiro. Eu sempre sou crítico quanto a isso, que não pode ser banalizada uma cirurgia tão complexa, né, com cursos de final de semana, né? Isso aí não existe. Né? Isso aí é uma cirurgia muito complexa. Os alunos, os residentes, terem que ter esse tipo de cirurgia de rotina eu digo, no mínimo semanal, né, fazerem todo o processo de planejamento, né, e execução, para que isso esteja, né, bem sedimentado, né, na capacitação desses profissionais. Eu acho que é principalmente isso. Existia-se também a dificuldade de preparação ortodôntica dos pacientes e as questões financeiras também, porque o SUS muitas vezes não contemplavam e os planos de saúde negavam, o que agora já está melhor nesses quesitos, né? E muitos pacientes hoje estão tendo acesso à ortodontia e também às cirurgias, porque os planos acabam contemplando, né, os pacientes, pelo menos nas questões hospitalares e tal. Eu vejo que esses são os motivos principais. Né? Eu acho que é por aí também. Para a gente poder conceituar, para quem não conhece cirurgia ortognática, a gente está falando aqui para alunos, ex-alunos, cirurgiões e para a população em geral que está assistindo. Né? Então, um procedimento cirúrgico ele visa restabelecer um padrão facial, né, para pacientes adultos especialmente, né? Quer dizer, já com o tempo de crescimento já contemplado, né? Uhum. E que apresentam alterações do seu desenvolvimento facial, né? Ósseo-facial, né? Quer dizer, nós temos discrepâncias aí de crescimento de maxila e mandíbula, né? E esse tratamento ele sempre vai englobar, é isso que é o mais interessante, talvez seja aí uma das dificuldades que tu colocaste agora, que não é um tratamento exclusivamente cirúrgico, né? Ele é um passo de um tratamento ortodôntico cirúrgico, né? Que requer um tratamento ortodôntico prévio, né? Prévio que visa preparar esse paciente para que ele possa submeter ao procedimento cirúrgico e depois de contemplado o período de pós-operatório imediato, algumas semanas, esse paciente tem que retornar para esse tratamento ortodôntico para pequenas finalizações que às vezes nem são tão pequenas, às vezes demandam um tempo maior. Então, aquilo que tu falaste, ele é multifatorial, multidisciplinar, né? E nós podemos colocar muito mais profissionais aí, fisioterapeutas, para contemplar o pós-operatório, podemos contemplar mais um monte de fonoaudiólogos, um monte de gente aí, psicólogos muitas vezes, né? Porque às vezes a mudança estética é visível, né? Lida com imagem corporal, né? Exato, lida com muita coisa. Então, é um procedimento grande, né? Como tu disse, né? É um procedimento de um porte maior e que realmente não se coaduna com cursos de final de semana, requer um treinamento dos profissionais um pouco mais, mais acentuado, com um pouco mais de tempo.
Se nós entrarmos para a parte histórica aí, né, e a gente vê que a tentativa de se consertar, de contemplar esses pacientes com essas desordens crânio-faciais, né, com essa desarmonia. A primeira cirurgia ortognática que se tem notícia, que foi noticiada, que foi bem documentada, né? publicada, é de 1849. Olha o que é isso, né? É em São Luís, né? Doutor Simon Hulligan, em São Luís, no Missouri, né? É a primeira cirurgia que se tem notícia, cirurgia ortognática. É uma coisa que não é nova, né? Já é uma coisa que vem bastante tempo. No Brasil, né, especialmente nós que já somos bem antigos, nós temos há quase 40 anos de especialidade, né? Mas no Brasil começou bem antes também, né? Os primeiros cirurgiões que estavam nos Estados Unidos, né? Eu lembro do Dr. J.J. Barros, que eu tenho orgulho de dizer que fez parte da minha banca de mestrado, né? O doutor que estava voltando dos Estados Unidos, em São Paulo, doutor Antenor Araújo, em São Paulo também, né? Sim. Paulo Medeiro, do Rio de Janeiro, o pai, né? Hoje o filho ainda continua fazendo, seguir o trabalho dele, né? O Reinaldo Mazzottini. Reinaldo Mazzottini são os primeiros cirurgiões do Brasil que se dedicaram a essa especialidade, ainda bem incipiente, ainda com um custo muito elevado. E talvez aí essa parceria com os ortodontistas também tem uma coisa que tem que ter sido criada, né? Foi criada, né? Essa parceria foi sendo criada aos poucos, né? Fazer com que os ortodontistas acreditassem na possibilidade de oferecer para os pacientes um tratamento complexo, né? Completo, especialmente. Né? Eu lembro até que assim, uma escola que foi muito boa nessa área foi que contemplava, pelo menos assim, alguns profissionais de renome, né? Até pela quantidade de publicações de trabalhos, que foi o Dino Capelosa e o Reinaldo Mazzottini, que fizeram uma dupla que realmente fez acontecer aqui no Brasil, né? No centrinho lá de Bauru. Então, foi a primeira escola, realmente, aqui no Brasil. Até porque o hospital tinha um perfil voltado para isso. Para deformidades. Para deformidades faciais. Né? Exatamente. Isso. E aqui no estado nós tivemos, tem a doutora Aida Puricelli, né? Que a gente tem que colocar, doutor João Efraim Wagner, que as técnicas ainda mais rudimentares, mais incipientes, mais antigas. Em São Paulo, também podemos falar do doutor Mário Gabriele, Marcos Pita, que é um amigo nosso. Marcos Pita, que talvez seja um dos expoentes, né, da ortognática no Brasil. E aqui no estado a gente tem brincado bastante tempo já com isso também. Né? Mês passado, eu tive a oportunidade fiz uma cirurgia, nada a ver com ortognática, fiz um enxerto para colocar implantes com uma paciente que eu operei em 92, né? Eu nem lembrava disso. Uma retrusão de mandíbula. 92 isso vão lá, 32 anos, né? É isso, né? 32 anos. E ainda com fiozinho de aço, com osteossíntese, vamos falar um pouquinho depois das osteossíntese, com osteossíntese a fio de aço. E satisfeita com o resultado, eu nem lembrava mais, 92, né? Quer dizer, a gente já brinca com isso já também há bastante tempo, né? Tu ainda há muito mais tempo do que eu. A primeira cirurgia ortognática foi logo quando eu acabei a especialização na PUC e eu fiz uma cirurgia ortognática em 91, sozinho, né? Sozinho que eu digo, sim. Né? Eu tomando as decisões e fazendo planejamento e executando aquilo que foi planejado. E a gente olha para aquelas cirurgias, a minha paciente também estava falando, o que a gente fazia na época, o que a gente faz hoje. Né? A coisa eu quero entrar um pouco agora nessa parte mais curiosa em relação a... Dá para dizer que ficou mais fácil de operar, né? Com as ferramentas. Ficou mais previsível, né? Ficou mais fácil, o paciente aceita melhor, né? Até hoje, quando a gente fala em cirurgia ortognática, os pacientes têm uma noção ainda errônea, né? Mas que na época ela era procedente, né? E vai ficar 45 dias de boca fechada, né? Com os maxilares presos por fio de arame, que era o que a gente fazia na década de 90, né? Sim. Era o que se fazia, bloqueio, né? Bloqueios maxilomandibulares rígidos, né? Por 46 semanas, 45 dias, o que hoje é completamente fora da realidade, não existe mais isso, né? Não. Os pacientes saem hoje da sala de cirurgia de boca aberta, né? E assim permanecem, muitas vezes assim, nem elásticos nós usamos. Nem bloqueio elástico. E dependendo da preparação ortodôntica, né? Isso aí é evidente, né? Quando o ortodontista
tem necessidade de executar alguns outros movimentos e tal, né? Sempre é de comum acordo fazer esses controles, né, pós-operatório e tal, mas nada de uso de bloqueio maxilomandibular. Tanto que os pacientes antigamente emagreciam 14, 16 quilos, né, Mário? Hoje está sujeito, dependendo da suplementação da dieta, até engordar. Eu tive um paciente que engordou 2 quilos. No pós-operatório. Com a vovó tratando ele, né, adequadamente. Né, então. Mas aproveitando que tu falaste agora sobre ortodontista, né? Que é o profissional que trabalha diretamente junto com o cirurgião bucomaxilofacial em se tratando de cirurgia ortognática, eu queria trazer para a nossa conversa aqui em relação a diagnóstico, né? Diagnóstico da desarmonia facial, né? Porque quando o paciente é adulto, né, especialmente o prognata, né, nós temos aí basicamente dois tipos, né, se a gente dividir, né, o prognata e o retrognata, e nós temos os laterognatias, ainda os laterognatismos, as maxilas atróficas, nós temos uma série de desordens faciais, mas basicamente o que a população entende, né, é o paciente prognata, né, o classe 3, né, e o paciente que é retrognata ou micrognata, né, basicamente, e as subdivisões daí, né? Na realidade, assim, são classificados, né, segundo alguns padrões faciais, tipo padrão 3, que seria o prognata, que muitas vezes envolve os dois maxilares, né, retrusão de um e excesso, vamos supor, de outro. Os pacientes face longa, os pacientes face curta, né, os classe 2, padrão 2 ou padrão 3. E as assimetrias faciais também, que entram num outro grupo mais seleto também de pacientes, mas que desde que essas assimetrias fujam um pouco da normalidade, porque ninguém é perfeitamente simétrico, né? Mas quando foge um pouquinho desse padrão de assimetria natural da face, aí tem que ser investigado algumas circunstâncias. Mas é isso que eu quero colocar para ti, Miguel. Porque quando chega na fase adulta, né, especialmente o prognata, que a gente consegue, que é visual, né, que as pessoas, até os leigos, conseguem fazer até o diagnóstico, talvez não dizer o que tem de errado, mas percebe alguma assimetria, né? Mas eu quero te perguntar assim, na fase inicial, na fase infantil, né, no crescimento, deveria haver uma forma de que o dentista, o primeiro dentista que trata esse paciente, o primeiro pediatra que trata essa criança, que pudesse perceber algumas coisas. Exatamente, sim, alguns sinais que essa pessoa, quando crescer, vai ser um paciente que vai ter que se submeter a uma cirurgia ortognática e que possa já nessa fase, né, de dentição mista, de crescimento facial, talvez uma coisa mais interceptiva, que vá evitar um procedimento cirúrgico mais invasivo ou até limitar no futuro. Algumas assim, algumas circunstâncias, né, o crescimento pode ser estimulado. Isso não quer dizer que todos os pacientes que se submetam a determinados estímulos de crescimento... Até porque não é fácil. Né, até para crescer uma mandíbula, né, fazendo uma ortopedia, né, funcional, nem sempre se consegue fazer com que esse crescimento atinja os objetivos de diminuir o overjet, né, e o overbite, muitas vezes, que esses pacientes apresentam. Mas é clássico uma intervenção que não deveria existir se os clínicos e os ortodontistas, os pediatras, na medida que percebam que há uma mordida cruzada em pacientes que têm problemas, muitas vezes, de trato respiratório superior, isso tem que ser identificado, tratado, e esse palato pode ser expandido. Então, essa é uma cirurgia praticamente que não deveria existir. Exato, né? Então, os padrões 3 já é mais difícil de conter crescimento. Né? Tentou-se usar mentoneira, né? E aí acaba produzindo mais dano nas estruturas articulares, né? Que estão lá atrás, que vão suportar essa carga excessiva mecânica e tal. Então, deixa crescer, vai ter que ser operado de qualquer forma, né? Jeito, né? Mas é bom que se intervenha o mais precoce possível, né? E na medida, né, do perfil psicológico, as cirurgias podem ser até antecipadas, né? Mas tem que sempre alertar familiares quando se antecipa uma cirurgia, principalmente em pacientes padrão 3, que provavelmente esse paciente tenha que fazer
uma outra intervenção. Mas Na- às vezes na tem um arti- na perfil articulação. ou reintervenção, né, da própria cirurgia ortognática. Mas isso são pacientes são raros. Os pacientes que têm um perfil, uma imagem corporal, né, tipo transtorno corporal dismórfico, que é uma outra situação, mas principalmente a não aceitação da face, sofrendo bullying em escolas, exatamente. né, e tal, às vezes pode, por indicação de um psiquiatra, né, ou de um psicólogo, se antecipar um procedimento cirúrgico. Exato, e isso é uma coisa que eu também está no nosso roteiro aqui, que eu já ia colocar um pouco mais adiante, mas a gente já percebe isso. Quando a gente fazia cursos, na época que nós éramos pós-graduandos, mestrandos e doutorandos, e a gente assistia, quando assistia muitas vezes algum americano falando sobre cirurgia ortognática, a gente via coisas que aqui no Brasil eram impensáveis, né? Sim, Crianças de 13, 14 anos sendo operadas, né? sim. E aqui no Brasil era uma coisa que era proibitiva, né? Nós éramos obrigados a esperar o crescimento total, né? Finalizado o crescimento, com todas as evidências que nós temos científicas para confirmar que o crescimento está consolidado, para daí sim submeter a uma cirurgia ortognática. Quando a gente viajava para fora ou assistia algum curso de algum americano, a gente via que eles operavam na adolescência. E aí a questão justamente é essa, né? Porque como lá a coisa era socializada, os seguros-saúde pagavam a cirurgia, né? Eles preferem operar 2 vezes, né? Do que fazer um menino sofrer bullying todo o high school, né? Sim, Né? e Então ali eles têm um padrão de de- bullying também muito pesado, e né, depois também. opera de novo quando completa o crescimento. Agora, nós aqui, como a cirurgia era totalmente privada, né? Uma cirurgia muito cara. Cara e inacessível Convencer praticamente. um pai ou uma mãe a fazer uma cirurgia era muito complicado, 2 então era completamente fora da realidade, né? Mas a gente percebe hoje isso, né? Que hoje tem uma facilidade muito maior, né? E até o que eu ia entrar agora, né? No próprio tratamento ortodôntico, né? Porque nós temos essa parceria que nós temos que ter com os ortodontistas, e muitos ortodontistas ainda fazem o que a gente chama de camuflagem, né? Esse termo camuflagem é um termo que é universalmente usado, né? Que é tentar, somente com o tratamento ortodôntico, né? Viabilizar um caso que ele é ortodôntico cirúrgico, né? Quando a questão é de base óssea, né? Tentar trazer esses dentes para a posição e fornecer por parte de uma oclusão razoável, né? É bem complicado, né? Porque às vezes é muito limitado, né? Especialmente o paciente prognata, né? Na realidade, muitas vezes, assim, ó, o que acontece quando é feita compensação dental, muda-se a inclinação dos dentes, né, com a base óssea. E muitas vezes eram feitas também extrações, né? Extrações de Principalmente premolares, né? premolares, né, e tal. Hoje é inconcebível esse tipo de tratamento, né? Na realidade, tem que ser explanado adequadamente para os pacientes, né? Existe também muita distorção sobre a realidade da cirurgia ortognática hoje. Como ela se comporta, como é feita, qual é o tempo, o período de que esse paciente fica incapacitado para trabalho, para colégio, enfim, né, as suas atividades de rotina, né, o retorno, que normalmente é 14 dias por aí. O tempo de cirurgia e o pós-operatório, as sequelas. Antigamente nós tínhamos sequelas que eram praticamente... Tem alguns trabalhos de pesquisa variavam entre 7% a 87% de lesões de nervo alveolar inferior e com o advento de novas tecnologias praticamente não existe. Tem pacientes que nós operamos e que os pacientes já têm um retorno já no pós-operatório, nem ficaram com parestesia de nervo alveolar inferior. Enfim, tenho muita má informação, né, ou não informação a respeito de cirurgia ortognática mais contemporânea, né, dá para se dizer, não é nem tão contemporânea assim, já tem protocolos aí que já tem mais de 20 anos, né? E o que mudou agora foi o ferramental, o advento de serra piezoelétrica, que é serra de ultrassom, técnicas menos invasivas também, né, que devem ser limitadas, restringidas ao caso que o paciente apresenta e não a técnica. E não é a técnica que o cirurgião queira fazer.
Então, eu tenho notado que tem muita distorção aí. Então, pacientes que requerem um pouco mais de avanço de maxila, técnicas com segmentação e tal, e não são contemplados porque a técnica que eu adotada aprendi a limita. fazer é essa técnica. Então, na realidade, o cirurgião deve aplicar a técnica mais adequada para os ao pacientes. paciente, Né? não a ele, não que Essa que é a verdade, preferência dele, né? E voltando às técnicas cirúrgicas, a gente desde que a ortognática começou no mundo, especialmente no Brasil, ela já mudou sobremaneira, né? Sim. Desde os procedimentos extraorais, né? Especialmente, claro, na mandíbula, né? Que a gente chegou até a ver isso na época de pós-graduação. Tratamentos extraorais que deixavam cicatrizes, né? Por mais que fossem escondidas, né? Incisões mas não tem como. Mas né? tinha como, né? Depois, para a técnica convencional de overgaze, depois Dal Ponte modificou um pouco a osteotomia da mandíbula, né? Depois o protocolo do Epiker e as técnicas atuais, né? E basicamente, no começo, né, existia uma preferência por operar a mandíbula, né? A mandíbula ela era culpada praticamente de toda a desarmonia, né? Sim. Muito pouco se atuava em maxila, né? Quer dizer, o fato de separar da base do crânio maxila era uma coisa meio proibitiva, coisa meio maluca, né? Se fazia reserva de sangue nessas cirurgias, eu lembro disso, né? Sim, era quase que terapia protocolar, né? transfusional. As cirurgias dele eram cirurgia de 7, 8 horas, né? Então a depressão é grande. Né? Hoje nós dois operamos várias vezes aqui uma cirurgia completa de maxila, mandíbula e mento em 3 horas, né? É isso 3 aí. 3 horas e meia, né? Sem nenhuma reserva de sangue, sem coisa nenhuma, sem nada, sem sangramento normal. Eu não me lembro da última terapia transfusional que eu fiz. O paciente que sai da cirurgia vai para a sala de recuperação acordado, né? Quer dizer, sim, tem cirurgias que são absolutamente ambulatoriais. O paciente opera de manhã, uma mandíbula, só uma maxila, vai embora no mesmo dia. Quer dizer, não a coisa tem que ficar. mudou sobremaneira, né? E não se faz internação prolongada para pacientes, né? Porque afinal de contas, eles não estão doentes, né? Eles, na realidade, existe um conceito, né, de microbiologia que em 24 horas o paciente está colonizado com bactérias de hospital, né? Exatamente. Então, a permanência é curta. Quanto interna menos ficar, 1 hora melhor, né? antes Quanto menos ficar no hospital, melhor. Exatamente. É por aí a coisa. E tu acha, Miguel, que a evolução da técnica cirúrgica mesmo, né? Eu ainda não falei em técnicas minimamente invasivas. Vamos deixar mais para o final, porque nós dois temos uma opinião meio que a mesma opinião em relação a isso, né? Mas vou deixar um pouco mais para frente isso, né? Sim. Mas as técnicas, elas vêm evoluindo, né? Desde das cirurgias extraorais, desde técnica de overgaze Dal Ponte, tu acha que passa também essa evolução da técnica, a simplificação dos procedimentos, né? Sim. Não da cirurgia, mas dos procedimentos, né? Ela passa muito também pela evolução das fixações rígidas. Sim, né, basicamente os primeiros trabalhos foram feitos na Alemanha com o Lohr, né, e depois técnicas de Champy e hoje se tem placas pré-dobráveis, Probent, né, ou Lindorf, né, são as placas, só que são dobras praticamente estanques, né? São 2, 4, 6, 8, 10 milímetros de degraus. E às vezes no teu planejamento pode ser que não seja, fique numa interface entre 3 milímetros e meio, etc. Então elas também têm que ser usadas com um determinado critério. Mas as técnicas evoluíram super bem em termos de estabelecer uma segurança, né, num sistema de fixação para que tu tenha menos recidiva. Eu me lembro que alguns trabalhos foram publicados, principalmente na Carolina do Norte, com um N de mais de 1.000 pacientes, onde até foi publicado um trabalho do Profit sobre hierarquia de estabilidade, aonde se verificou-se que alguns movimentos eram mais estáveis do que os outros. Mas esses pacientes foram operados quase todos com técnicas que não eram com fixação rígida. Ah, sim, claro. Então a gente não tem uma série longa com fixação. Exatamente. Bem complicado. Tanto que eles até diziam que os pacientes mais que davam mais recidiva eram de assimetrias faciais. Só que no capítulo do livro do White, né,
o que acontecia? Eles não davam tanta importância para as ATMs, e hoje se dá uma importância considerável, né, como fator de risco de recidiva, a estabilidade articular, que é o que, né, segura as pontas no final da Sim. coisa. Né? Existe remodelação, tem uma série de conge, coisas. né? Mas... E em relação à retrusão da mandíbula e o avanço da mandíbula, agora sendo bem prático, o índice de recidiva maior que a gente percebe é nas cirurgias de avanço de mandíbula, ou não? Não, Não? por incrível que pareça, eu também achava... Os músculos superioideus. Mas não, o que mais tem assim como fator de recidiva, por incrível que pareça, são os pacientes classe 3 ou padrão 3, que tem a mandíbula maior. Que tem um crescimento Mas se bem que posterior hoje, muitas vezes, a gente praticamente quase que não recua a mandíbula mais. Né? Na realidade, se faz rotações horárias, anti-horárias. Se tiver que recuar, é pouco. Normalmente, a mandíbula é mais para ajustar depois a maxila. Exatamente. Mas como antigamente eles tinham muito medo por causa de sangramento de operar a maxila, eles operavam mais a mandíbula. Até que teve um trabalho do Worms, se não me engano, que ele, nos próprios pacientes dele que foram operados, ele verificou que, apesar de ser obtida uma boa oclusão, né, os pacientes que se submeteram, né, à retrusão de mandíbula, na realidade, teriam que ter um avanço de maxila e não um recuo de mandíbula. Uma também pela via aérea também, que vai comprometer mais, recuando a mandíbula mais. Né? Sim, até hoje, porque hoje uma das indicações clássicas da cirurgia otorrinática justamente são as apneias, né? Sim. As apneias do sono, né? As apneias, o ronco noturno, né? Justamente para isso, né? Quer dizer, o avanço bimaxilar, hoje uma das indicações clássicas é essa. Mas voltando ao que tu falaste agora, voltando a falar em recidiva, né? Em recidiva, as recidivas então da mandíbula, tu entende que são dos classe 3, são maiores que da maxila. Do que assim os classe 2, né? Claro que depende também da classe 2, da severidade, né? Do movimento, a amplitude de movimento que vai ter que fazer. Tanto que aqueles pacientes classe 2 com muita retrusão mandibular, na realidade o problema estava nas articulações, né? Condilolise, né? E atrofia condilar idiopática, e que hoje se faz o avanço da mandíbula através de prótese. É isso que eu ia te colocar agora. Então, tu acha que... porque a gente sempre teve esse conceito e esse dogma de que o travamento, o imbricamento dentário, né, a intracuspidação, fosse o remédio para evitar a recidiva, né? E hoje tu tens uma ideia, que tu está nos colocando aqui, que a posição condilar, né? Sim. É tão ou mais importante que esse imbricamento de molares. Né? Tanto que assim, tem um outro tipo de protocolo, que é o benefício antecipado, né, mandíbula first, né, que se opera os pacientes, às vezes, com uma oclusão totalmente desfavorável. Né? Faz ortodontia depois. Claro que tem que ter contato com o ortodontista, até para ele estabelecer um plano de tratamento. Né, e muitas vezes tem que colar até um aparelho, etc. Mas, nessas circunstâncias, o que acontece? Né? Os pacientes são operados e numa má oclusão bem manifesta. E o que segura, né, o maxilar naquela posição é a fixação rígida. Fixação rígida. Sem isso, jamais poderia ser feito esse tipo, né, de protocolo, nem com bloqueio. É difícil. Que era o objetivo, do bloqueio era esse. Sim, sim. E o bloqueio, né? Não tem sentido falar em bloqueio hoje. Né? Não. Mas agora, entrando na técnica da antecipação do benefício, né, da mandíbula first, que tu colocaste agora, né? Isso que eu me lembro, assim, 2005, 2006, nós temos aí uns 20 anos que essa técnica foi incorporada, que na verdade não é nova, né? O que a gente fazia lá na década de 90, sem saber que o nome era esse. Né? A cirurgia ortognática começou sem ortodontia. Assim, exatamente. Né? Nós começamos a ortognática sem fazer ortodontia prévia, né? Então, a gente fazia isso sem saber que o nome, depois de 20 anos, se receberia um título de benefício antecipado. Mas, claro que com as limitações da própria técnica da antecipação do benefício, da mandíbula first, tu acha que
que ela voltou com essa força que voltou há mais ou menos uns 20 anos, em função das ancoragens ortodônticas que Sim. apareceram, mini implantes, microplacas ortodônticas. Sem ancoragem e sem o uso de fixação interna rígida, seria impossível se realizar esse tipo de técnica. Não porque, às vezes, um paciente com uma osteossíntese, uma vertente de uma cúspide, já leva para... Não, mas eu te pergunto os aparatos ortodônticos, né? Os mini implantes ortodônticos, as microplacas, porque permitiram para o ortodontista movimentos que antes eram muito complicados, né? Na realidade, cristalização de molar. Né? Na realidade, a gente, muitas vezes, em comum acordo com o ortodontista, utilizamos, até porque o plano de saúde contempla, né? Já instalamos as placas de ancoragem esquelética na própria cirurgia para que inicie-se o tratamento ortodôntico pós-cirúrgico o mais rápido possível. Porque esse tipo de condição, às vezes, favorece até a ortodontia. Sim, claro. Porque acerta a base acelera, óssea, né? Porque coloca a base óssea em posição, acelera. Exato, a língua começa a projetar, né, também ajuda, né, na mecânica ortodôntica. E para o paciente dá um benefício estético, né? A gente falava agora de bullying e coisa, porque às vezes são meninos de 17, 18 anos que estão na escola ainda. A ideia é justamente essa aí, né? Se pega esse perfil psicológico desses pacientes e consegue ter um controle melhor. O respirador bucal, né? Que também. Aquela criança que não é chamada para jogar futebol, que não entra no time, que não tem amigos, que é aquele que fica... Que é o clássico respirador bucal, né? Sim, começa a fazer pneumonia de repetição, uma série de coisas, né? Tem um crescimento, aquela cifose, aquele ombro para frente... Tipo da criança que é um sofredor, né? Visa restabelecer a saúde mesmo do indivíduo, né? Que é uma coisa que tem que ser absolutamente pensada, né, pelos profissionais. E passando agora da mandíbula first, do benefício antecipado, para uma coisa que nós mais ou menos temos a mesma opinião, né? Que é que é a cirurgia minimamente invasiva. Eu me lembro que eu estava morando na Europa, né? Eu fiz cursos na Bélgica, na Alemanha, em vários países lá. E aí o Swenning, que é um belga, cirurgião plástico, né, estava fazendo essa técnica. Na realidade, a técnica é uma técnica bem simples, não tem nada de complicado para se executar. Ela tem suas limitações, por exemplo, rotações horárias e anti-horárias de mandíbula em pacientes face curta e face longa, já é temerário ter um controle, né, do posicionamento condilar. O sistema de fixação, né, na maxila só com 2 placas é bastante temerário para grandes avanços. E principalmente naqueles reposicionamentos, né, inferiores da maxila, que é onde se quer ter ganho vertical, que também é um dos movimentos mais instáveis que existe. O fator de recidiva é muito grande. Sim. Então, é uma técnica que se limita a determinados casos, né? Claro que você está fazendo apologia, marketing, mas não tem nada demais, né? Uma técnica que um cirurgião... Fala em descer a maxila. E muitas vezes em descer a maxila... Sim, sem interposição de enxertos, sem coisa nenhuma. Impensado. E às vezes, assim, ó, eu já tenho visto alguns casos de pseudoartrose, já vários problemas, né? Claro que não me cabe aqui a relatá-los, talvez em cursos, né, de fórum íntimo a gente consiga relatar, mas é uma técnica interessante. A ideia sempre do cirurgião é invadir o mínimo possível para que ele consiga realizar tudo aquilo que ele planejou. Mas precisa invadir, né? Precisa invadir, tanto que é uma Lefor 1 é uma Lefor 1, não é uma meia Lefor 1. Não existe isso. Né? E uma sagital é a técnica do Overgazer, que é utilizada nessa técnica. Na realidade, o Overgazer, o Hugo Overgazer, tem 3 níveis, né, de osteotomias que ele fez. Depois foi mudada, foi feita uma extensão anterior pelo Dalpont. Mas depois o Wolford modificou também, fazendo um degrau na mandíbula. Que é o que nós utilizamos hoje. Mas é a técnica assim, que para grandes movimentos eu não faria, não faço como cirurgião. Mas para pequenos movimentos eu cansei de fazer. Também não tem problema nenhum em fazer uma incisão vertical na maxila, principalmente assim, para disjunção palatal, avanço pequeno em pacientes classe 3. Só que o que acontece? Às vezes nós operávamos, por exemplo, um paciente com bastante deficiência de maxila, de terço médio, né?
e uma discrepância dentária pequena de 3 milímetros. Mas se olhava para o paciente, assim, numa análise facial, esse paciente precisava de muita maxila. Sim, sim. Mais de 5 milímetros, 7 De milímetros de avanço. Né? O que era impensado antigamente é que um paciente de classe 3, bom, você vai avançar a mandíbula? Sim, para ganhar mais maxila, você avança hoje no paciente de classe 3 a mandíbula. Comum. Hoje é muito absurdamente comum. É uma coisa que era impensado. No tempo e era impensado. Então, assim, vai operar a maxila, então é difícil esses pacientes que têm 3 milímetros de discrepância só. Tu limita a estética do paciente pela pequena discrepância dentária, né? E às vezes classe 2 também. Tu tem que associar uma mentoplastia, porque só o avanço da mandíbula também não... É insuficiente. É insuficiente. Em questão a planejamento virtual hoje. Bom, ele facilitou muito, ele criou mais dificuldade para os cirurgiões aprenderem, porque nós dois somos dinossauros dessa tal, nós aprendemos lá com a análise cefalométrica feita com transferidor, né? Passava uma tarde inteira fazendo isso. Hoje a gente percebe que as análises cefalométricas, praticamente, elas não têm mais muita utilidade para a cirurgia ortognática. Né? O padrão facial é muito mais importante, né? Toda a vida. Do que a análise cefalométrica, né? E nós aprendemos com a análise cefalométrica e depois... a análise cefalométrica ela serve hoje para alguns parâmetros, né? Vê inclinação de dentes, inclinação de plano oclusal, linha de Frankfurt, que depois vai ter que se fazer uma vertical verdadeira ali na glabela para posicionar a maxila. Mas fica nisso. Né? E fica nisso. Né? Fica nisso porque... existem até trabalhos publicados, né? Se há alguma dúvida quando você vai fazer planejamento dos pacientes entre análise cefalométrica e análise facial, que às vezes não batem esses pontos, né? O que acontece? Vai ser sempre preponderante no teu análise facial. Né? A análise facial é a chave do planejamento cirúrgico. Que, na realidade, esses parâmetros, nós precisamos de medidas lineares, né? Mas os planejamentos virtuais facilitam, de certa forma, tem mais exatidão, principalmente em assimetrias. Né? Claro que para cirurgias bimaxilares. Sim, claro. Né? Eu me lembro que eu trouxe o Dolphin, fui o primeiro cirurgião aqui no Rio Grande do Sul a fazer planejamento virtual. Dolphin. Depois eu utilizei o Nemotec, fiz um curso na Alemanha com o IPS, né, que é da Martin, né, KLS Martin, e entre outros. Né. O planejamento virtual ele tem algumas vantagens, tu pode fazer até linhas de corte, né, guias de corte, né? Tem uma série de coisas e relativamente menos tempo para fazer planejamento. Se bem que se colocar, tem que treinar o cirurgião a usar. Né? Então, tem um dispêndio, um delay aí de tempo que o cirurgião... Né? Eu hoje delego mais com uma ortodontista, que é uma amiga minha e é uma excelente ortodontista de São Paulo, que ela monta o caso todo e depois a gente faz uma conferência onde nós discutimos... Né? Como eu sou familiarizado com o programa que ela usa, e ela também familiarizada com cirurgia ortognática, é rotina para ela. Então, que é a Ione, a doutora Ione Kawakami, e a gente consegue, muitas vezes, minimizar danos e maximizar resultados. Otimizar o tempo também. Também. E o tempo porque tu faz um planejamento virtual, normalmente com ela, em cerca de 40 minutos. Né? E aquela coisa de ter que operar modelo, de ter que fazer montagem articulador, e toda essa coisa. Eu estava assim, quer ver a facilitação da coisa? Eu estava residindo em Portugal, né? Fiquei 3 anos e meio. E aí o que eu fazia? Às vezes meu filho ia remar, né, lá em Coimbra, lá no Rio, e eu ficava sentado lá embaixo de um álamo lá, planejando com o celular. Então, né, fazia uma videoconferência, internet boa lá, 5G. Tem que operar modelo de gesso. Eu voltava para cá, as guias já estavam prontas. Exatamente. E era bem isso aí. Mas é uma bela ferramenta, né? Sim. O Dolphin, ainda de todos, ainda é o mais utilizado? Acredito que sim. Acho que sim, né? O Nemotec não é tão friendly como o Dolphin, né?
Mas o mais simples de todos é esse programa da KLS Martin, o alemão. Ele não faz tanta cefalometria, tu faz planejamento 3D, é impressionante. Já cola o STL do escaneamento dental, ele automaticamente cola. Nos outros tu tem que recortar e colar, né? Então facilita um pouco. A tendência agora, nós falamos do nosso amigo Marcos Pita, né? O Pita é um dos que está falando sobre isso em São Paulo bastante. As novas próteses que estão entrando no mercado, né? As próteses tanto de contorno mandibular, né? De contorno de ângulo de mandíbula, de prótese de mento, prótese de região zigomática, que era muito, que a gente muito criticou isso, né? Nas antigas próteses de silicone que deslocavam, que faziam fibroses horrorosas. Muitas vezes comprometiam até a estrutura de dentes, né? Reabsorção de osso, muitas vezes. Né? Eu tenho fotografias de grandes problemas. Reabsorção de mento, né? Agora, hoje já estão voltando, né? Será que não? Vai, eu já retirei algumas, exato, né? Até tenho, né? Mas é uma ferramenta também que se tem. Agora, o que eu faço a crítica, né, realmente, é no design dessas próteses. Eu acho que tem que ser individualizado para cada paciente e o cirurgião tem que estar muito bem em termos de avaliação estética, né? Senso estético do cirurgião é muito importante. Porque não são todos, né? Tu não vai dar um bloco de argila para um cirurgião, a maioria deles não consegue esculpir uma face. Sim, exatamente. Né? Então, isso aí é muito relativo. Então, tende-se, né, a fazer uma industrialização e um padrão. Né? E eu sou meio contra esses clichês, esses padrões. Né? Mas eu acho que é válido. Exatamente, mas é voltar para o lado da ortodontia. E mãos boas, né? Exato. Talvez o fato dessas próteses que estão entrando no mercado, as de mento especialmente, e de contorno mandibular, já nem falo mais da região zigomática. Sim. Talvez isso vá começar a contemplar, isso é um pouco de receio que eu tenho, né? As compensações ortodônticas. Porque talvez tu vá conseguir dar uma estabilidade, uma oclusão razoável para o teu paciente. E daí tu compensa a estética em prótese. A estética com prótese de contorno de mandíbula. E o que eu vi numa que eu retirei dessas próteses de poliuretano e porosa, que realmente havia um revestimento que não é periósteo, né? Aquilo ali é um revestimento de fibrose, e reabsorção óssea abaixo da prótese. Então, as antigas faziam muito isso, né? As antigas faziam que era de silicone. Especialmente região mentoniana, né? Mas aí entra a questão, sabe do quê? Que é a questão de compressão de tecidos moles sobre a prótese. Exatamente. Fazia isquemia, né? Então a gente tem que avaliar isso aí a longo prazo, como tudo que acontece em odontologia, né? É a longo prazo que acontecem, né? Mas eu acho que elas vieram para ficar, assim, sabe? Nós temos gente boa em São Paulo falando disso, né? Sim. E o Marcos não tem como. Muitas vezes era usada, inclusive pelo Wolfer, ele usava muito prótese de mento naqueles pacientes que eram bird faces, né? Que tinham o rosto de passarinho. E aí não tinha como fazer um avanço, uma mentoplastia que contemplasse esse tipo de padrão de face. Prótese de poliuretano neles, né? Isso aí, o meu receio é esse, né? Que daqui a pouco nós vamos começar a compensar pacientes de forma os ortodontistas vão começar a compensar a oclusão, né? Em detrimento de fazer a cirurgia ortognática e resolver a parte estética, né? Com contorno artificial desse. Mas eu acho que é uma ferramenta a mais também, né? Alguns anseios estéticos dos pacientes a gente tem que ter cuidado no exagero, né? Porque muitas vezes assim e fazer procedimentos reversíveis, que possam ser reversíveis, né? Porque imagem corporal é algo muito complicado. Eu tenho visto assim agora com essas questões de harmonização orofacial, verdadeiros absurdos e exageros que são cometidos, né, por profissionais que ou eles não têm um mínimo senso estético ou entraram na vibe do paciente querer aqueles exageros, e eu acho que exagero, quando se pede para um cirurgião... Não é realística do paciente. O cirurgião não deve fazer. Isso é outra coisa que a gente tem que conversar sobre. Na cirurgia ortognática também acontece isso, né? Sim. Da expectativa do paciente, que às vezes é completamente fora da realidade, né? Completamente fora do que a gente pode oferecer, né? E saber trazer esse paciente para a realidade, né? Alguns pacientes abstracionam o pós-cirúrgico de uma forma totalmente inexequível.
os programas esses virtuais já ajudam isso aí. É uma ferramenta que, pelo menos, não sai fora muito do padrão que vai ser a cirurgia. Então, normalmente ficam melhores do que é demonstrado ali no software, né? Mas a gente tem que ter cuidado com esse tipo de paciente. O paciente que vai submeter uma cirurgia ortognática, especialmente de retrusão de mandíbula, o classe 13, especialmente, ele muda muito, né? Ele muda completamente. O classe 2 também, né? Sim. Mas eles mudam muito e, às vezes, a expectativa é uma e a gente consegue oferecer até certo ponto. E o cirurgião não lhe dá o direito ao cirurgião dele fazer aquilo que ele quer dos pacientes. Né? Exato, porque é o paciente que vai usar, que vai depois conviver com aquele resultado, né? Quer dizer, é bem complicado isso. Né? Já teve cirurgiões, né, renomados que tiveram que refazer a cirurgia, que o paciente não ou os familiares também não gostarem. Como era antes. Como dizia o Voltaire, bonito para um macaco é uma macaca, né? Exatamente, eu preferia do jeito que era. Né? Então, é uma cirurgia, ela não é uma cirurgia plástica, né? É uma cirurgia que tem um envolvimento estético, né, cosmético muito grande, apesar de que no que nós estamos falando aqui sempre é de função, né? A função mastigatória, a função respiratória, deglutição, posição de língua, né? E a estética vem de carona com tudo isso, né? Mas ela vem junto, né? Vem junto. Ela vem junto e é o primeiro contato visual, né, de familiar, de marido, mulher, de pai, de filho. E é a primeira coisa que se percebe, né? E realmente talvez tenha sido isso que tenha dado mote na cirurgia ortognática, né? Sim. Tanto que nós fazíamos ortognática, como tu disseste, sem ortodontia prévia, porque o objetivo era trazer para trás a mandíbula, para frente a maxila depois, e foi isso, né? Foi, durante muito tempo. Durante muito tempo foi assim, mordidas cruzadas continuavam cruzadas. Até pela inacessibilidade dos pacientes. Eu me lembro que na faculdade, o curso de pós-graduação, tinham pacientes que jamais fariam ortodontia. Certamente. Então, não vai deixar um paciente classe 3, era melhor ele ficar... Exatamente, né, com uma classe 3 uma classe 1 com apinhamento, desnivelamento, né, e tal, do que uma classe 3 com uma tremenda de um overjet ali. Exatamente. Então ela teve esse condão aí muito estético, né? E hoje com esse envolvimento estético que nós temos aí, mormente baseado em rede social, né, Instagram, que aceita tudo, né? Papel e Instagram aceita tudo. Então, né? a ortognática, nós temos que ter um cuidado para que esse fio de navalha a gente não escorregue para o outro lado, né? E continue colocando a função, na funcionalidade, né, à frente de qualquer outro envolvimento aí que não seja isso, né? Existe uma tendência, aquilo que a gente comentou já anteriormente ali, sobre a banalização de cirurgias em cursos de finais de semana, né? Uma vez por mês. Nós já reoperamos alguns, né? Já. Nós já reoperamos alguns. A verdade, né? Quem quer aprender esse tipo de prática cirúrgica, né, tem que estar acompanhando um cirurgião que tenha esse tipo de cirurgia de rotina, que seja experiente, que tenha uma equipe que realmente funcione com alguns protocolos e tal. Mas, de outra forma, é temerário que profissionais, né, com pouco treinamento façam uma cirurgia tão complexa. É verdade. Exatamente. Voltando agora, de novo em maxila, né, que a gente falou basicamente de mandíbula, de maxila, vamos voltando. Qual é a tua ideia? O paciente que tem classe 3, que tem mordida cruzada, posterior, né? Que é bem comum, né? Atrofia de maxila. Esse paciente, ele vai submeter a uma expansão palatal prévia ou ele vai fazer isso no procedimento cirúrgico, propriamente dito, na cirurgia maior? Qual é a tua ideia? Existem técnicas de segmentação de maxila. E, por exemplo, assim, o paciente tem uma atresia de palato, mordida cruzada, um problema transverso entre maxila e mandíbula, existe a possibilidade de até 4 milímetros, né, ser realizado um procedimento cirúrgico só, né? E acima disso com a segmentação no transcirúrgico da cirurgia ortognática mesmo.
Acima disso, existe o risco de fazer uma fístula oronasal, existe talvez até necrose de tecidos moles, tecidos duros, etc. Mas a ideia é essa. Se for pouca, se faz num tempo cirúrgico então só. Seria 4 milímetros mais ou menos. Ou se não, se faz uma expansão prévia à cirurgia ortognática depois definitiva. Que também é uma cirurgia de meia hora, sim, né? Expansão é cirurgia de meia hora, ambulatorial. Ela facilita a vida do ortodontista. Do ortodontista, principalmente colagem de brackets, e tem uma série de vantagens aí também. A despeito de ser uma cirurgia a mais, né, para o paciente se submeter a um procedimento, mas é um procedimento hoje ambulatorial, vai embora. Aí é que está também a habilidade do cirurgião ter o domínio dessas técnicas, né? Porque a segmentação de maxila não é todo cirurgião que tem essa rotina, tem que ter outro tipo de instrumentação, né? Uma série de coisas, né? Então, para quem está começando, talvez fosse bom fazer em 2 tempos. 2 tempos. Fazer 2 tempos. Inclusive, a disjunção. Inclusive, para os ortodontistas, às vezes, facilita é melhor muito facilitar. A vida deles, sem dúvida. Mas torna o procedimento mais previsível e mais demorado também. Né? Também. Porque uma coisa que nós não entramos, a gente não falou. Eu tinha até no meu roteiro aqui para te perguntar, mas depois o papo foi rolando. Sim. O preparo ortodôntico desses pacientes, todos eles, né? Principalmente o prognata e o paciente que vai submeter a disjunção palatal, ele às vezes ele é complicado esteticamente para o paciente, né? Porque tu tem que descompensar algo que a natureza fez, né? Trouxe os incisivos inferiores para trás, né? Então ele agrava o problema estético que ele teve, né? Eu tive ele tem. Pacientes que, inclusive... E às vezes a disjunção palatal cria um diastema, muitas vezes, que o paciente vai conviver por 4, 5 meses, né? Tem que ser muito bem fica conversado. Meio constrangedor, mas eu tive pacientes que, escondido, né? Eles foram... fazer o preenchimento, né, como restauração, né, desse diastema. E depois quase ocasionou um problema, né, de um defeito na maxila ali, né, sobremaneira. Mas isso pode ser contornado. O ortodontista pode colocar ali um dentinho e desgastando, né, e tem uma série de coisas. Eu prefiro fazer em 2 tempos também, né? E só que tem às vezes isso aí aumenta o tempo cirúrgico, né? Porque tem que esperar calcificar a tua fratura leforum tem que calcificar, às vezes aumenta. E existe uma coisa que se chama, né, bastante séria, né, que é fator de risco, né? À medida que tu invade mais, os fatores de risco aumentam, né? Tipo uma necrose de maxila, se bem que não é quase que incomum. Mas ninguém que faz segmentação com frequência já não tomou susto. Sim, sempre tem susto. E esse desvio padrão, né, ocorre com cirurgia. Então, se fizer 1000 cirurgias, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Ninguém foge de estatística. Não tem como. Só para quem faz, né? Exatamente. Só acontece para quem faz. Né? Isso acontece, tem que ser explanado, tem que ser feito o planejamento adequado. Como o qualquer paciente tem que saber que a fratura pode não ser exatamente como fazer uma bad fracture. Sim. Coisas que acontecem no dia a dia, que fazem parte. O que faz o cirurgião diferente do outro é saber resolver a intercorrência. Né? O que eu já dizia, é normal. Um neurocirurgião lá do Rio de Janeiro, Paul Niemeyer, ele dizia sempre o seguinte, que nas escolas de cirurgia tem que formar estrategista. Porque nem sempre sai tudo como planejado. E muitas vezes o estrategista produz menos dano do que alguém que não tem estratégia nenhuma. Na realidade, faz os procedimentos estanques, como se... Só protocolar. Exatamente. Então, um cirurgião, acima de tudo, ele tem que estar avaliando, muitas vezes no transoperatório de uma maxila, saber se essa maxila está levando a sofrimento, se a vascularização dela está adequada, a fratura vai ser no lugar solicitar correto. Que o anestesista deixe de fazer hipotensão, né, e aumente daí a vascularização. Tem uma série de fatores que ali. Usar Usar anticoagulante,
Tem uma série de coisinhas aí que... Esse é o detalhe da cirurgia. Como tu falaste no começo da nossa conversa, é uma cirurgia que ela não é simples, né? Quer dizer, requer um treinamento, requer um protocolo, requer uma equipe multidisciplinar, porque vão acontecer intercorrências que a gente tem que estar preparado para reduzir o dano, né? Justamente. Mas é um procedimento longo, um procedimento invasivo, né? Que tem um retorno muito bonito, muito legal, né? Mas ele realmente ele é cercado. 3 dias aqui falando sobre cirurgia ortognática, um assunto gostoso, nós dois gostamos disso, mas infelizmente nós não temos tempo para isso. Então, eu já vou deixar o próximo convite, daqui a um tempo a gente vai montar aí um outro podcast aí, com outro assunto que eu sei que tu adora, que tu gosta demais, que são as patologias da articulação temporomandibular, as cirurgias de ATM, tratamentos novos agora, integrativos de cirurgia de desordens da ATM. A gente vai falar bastante disso numa próxima oportunidade. Então eu gostaria de agradecer pelo teu convite. Eu sei que não é fácil, numa segunda-feira, deixar consultório, deixar hospital para vir aqui bater um papo com a gente. Então, desde já, eu te agradeço muito. Tenho certeza que os nossos ouvintes aqui, alunos, ex-alunos, pacientes, ex-pacientes e população em geral que está nos prestigiando aí, ficou muito contente, muito satisfeito, vai gostar muito das informações que nós compartilhamos aqui. Então, vou deixar a palavra para tu, se tu quiser dar uma última uma consideração final aí a respeito, se tu gostou, se eu posso contar contigo para uma próxima oportunidade. Claro que pode. Eu gostei, adorei. Sensacional poder vir fazer alguns esclarecimentos, né, para os colegas e para o público, né, em geral, no que é pertinente à nossa área de atuação aí, que é mais de cirurgia de deformidades dentofaciais. Eu só queria agradecer o convite feito pelo Mário e virei com o maior prazer naquilo que a gente possa, né, contribuir, né, para esclarecer a população em geral a respeito do nosso ofício aí. Muito obrigado. Então, pessoal, assim, vamos encerrar por aqui. Dr. Miguel foi a primeira pessoa que eu pensei nesse nosso novo projeto aí, sobre cirurgia ortognática, sobre a clínica legal, sobre falar sobre nossa especialidade, sobre o nosso trabalho. A primeira pessoa que eu pensei em convidar foi o Dr. Miguel Schaeffer, que é uma pessoa que eu tenho uma admiração especial. A gente convive há muito tempo, já temos várias cirurgias juntos. E o fato de eu operar da minha filha, né, a ortognática da minha filha é feita pelo professor Miguel. Então, só isso denota o quanto que eu tenho de admiração e confiança no teu trabalho. Então, de novo, te agradeço. Agradeço muito a vocês todos, colegas, alunos, ex-alunos, pacientes, ex-pacientes, futuros pacientes, por nos prestigiar, e espero que tenham curtido muito, tanto quanto nós gostamos aqui de ter feito esse podcast. Então, muito obrigado.